Ok, eu vejo uma primeira pergunta chegando. Nós vamos pegar as suas perguntas bíblicas esta noite. Eu vejo a pergunta de Justin Sawyer. E Justin pergunta, e sobre a cafeína? Eu deixei a cafeína por conta do que a Bíblia diz sobre estimulantes. Ok, maravilhosa pergunta. Agora, o vídeo não cobre todos os pontos específicos das coisas que nós devemos comer ou devemos evitar. E sim, eu acredito que a cafeína deveria ser completamente evitada. Há muitos cristãos que estão bebendo Red Bulls e Coca-Colas e todas essas coisas, mas nós temos que saber, nós temos que entender que a cafeína é uma droga. A cafeína é uma droga. E como Justin Sawyer apontou, a cafeína é um estimulante, o que é uma droga. É uma droga lícita, assim como o álcool é uma droga lícita. Mas só porque é lícito não significa que nós devemos tomar. Porque o nosso guia máximo, nossa autoridade máxima tem que ser a palavra de Deus. E a cafeína é uma droga, ela superestimula o nosso sistema nervoso central e é danosa para o corpo. Então ela deveria ser completamente evitada. Ok? Agora, se você está acostumado a tomar muita cafeína e diz, assim, eu sou um caminhoneiro, ou então sou um estudante, eu preciso desse tipo de coisa para ficar acordado até tarde. Existem algumas coisas que você pode fazer para te ajudar com isso. Comece a desenvolver o melhor padrão de sono. O que eu quero dizer com isso é, vá para a cama cedo. Você pode dizer, eu não tenho tempo para ir para a cama cedo, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas aí está uma parte dessa questão. Se você for para a cama mais cedo, você vai ter mais energia durante o dia. Não apenas isso, mas você pode mais do que economizar o tempo que você perdeu levantando cedo. As horas que você dorme antes da meia-noite, acredita-se que elas tenham o dobro da eficácia ou o dobro do valor. E isso tem a ver com coisas como a melatonina, e o ciclo circadiano do corpo. Tem vários detalhes aí. Mas as horas que você dorme antes da meia-noite têm o dobro da eficácia. Então, se você conseguir ir para a cama por volta das 10, 9 ou 9h30, você pode levantar às 5 e ir em frente. Ou se você realmente tiver muita coisa para fazer, você ainda pode até levantar às 4 e vai ao trabalho. Essa é a maneira saudável de realmente fazer muito trabalho, ao invés de ficar acordado até tarde, bebendo cafeína. Isso é uma coisa que deveria ser evitada não apenas pelo bem da nossa saúde, mas por obediência a Deus também. Ok, ótima pergunta. Ok, alguma outra pergunta vindo? Esse foi um bom começo com Justin Sawyer. Agora nós temos uma pergunta de Emily Ross. Eu vejo algumas perguntas chegando. Ok, então vamos ver o que nós temos aqui. Os porcos não suam, eles são tóxicos? Bem lembrado, Brenda. Deus diz que eles são tóxicos, isso já é o suficiente, mas é bom a gente olhar para evidências científicas adicionais como essa que a Brenda apontou. Ok, Memorial Washington. Nós todos seremos vegetarianos no céu, já que não haverá mais mortes? Você entendeu, acertou em cheio. Todo mundo será vegetariano no céu e nós podemos provar isso instantaneamente por conta do que Deus diz em sua palavra, que não haverá mais mortes. E para comer a carne, é necessário haver mortes, porque os animais têm que ser mortos. Esta é uma evidência. A segunda evidência é que na nova terra, ela será como o Éden recriado, o Éden renovado. E eles comiam carne no Éden? Não. A Bíblia diz em Gênesis que a dieta dada para a humanidade era feita de frutas, castanhas e grãos. Pelo menos frutas e castanhas. E vegetais foram adicionados um pouco mais tarde, não tenho certeza se grãos são considerados vegetais também, mas era uma dieta vegetariana, ou de fato era algo que as pessoas também chamam de dieta vegana, ok? Era isso que nós víamos no Éden, é isso que nós veremos no céu, ok? Obrigado por essa pergunta. Ok, alguma outra coisa aqui? A mensagem de saúde de Deus se relaciona com os 10 mandamentos e as 3 mensagens angélicas? Ok, grande pergunta. Keilane Jones, com uma ótima pergunta. A Keilane pergunta essas perguntas de alto nível, ela nos desafia, e nós agradecemos, Keilane. A resposta é sim, Keilane. Eu tenho uma resposta para isso, ok? Então, a mensagem de saúde sobre a qual nós falamos no vídeo dessa noite fala sobre glorificar a Deus com o nosso corpo, evitando álcool, evitando tabaco, evitando cafeína, como a pergunta que Justin Sawyer acabou de perguntar. E envolve muito mais. Ter descanso apropriado, fazer exercício, beber água,
tomar luz solar, ter domínio próprio, respirar puro, confiar em Deus, descansar, todas essas coisas, incluindo a sua alimentação. As leis de saúde são parte dos 10 mandamentos, e elas são parte das 3 mensagens angélicas. Ok? Elas estão relacionadas aos 10 mandamentos porque um dos 10 mandamentos diz: não matarás. Não matarás. Quando nós violamos as leis de saúde de Deus, fazendo coisas para o nosso corpo que são prejudiciais ao corpo, de certo modo nós estamos nos matando, nós estamos reduzindo a nossa longevidade, nós estamos terminando a nossa vida prematuramente e mais cedo. E é assim que ela se relaciona diretamente com os 10 mandamentos. E diretamente se relaciona com as 3 mensagens angélicas também, porque a primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, nós damos glória a Deus, não apenas com as nossas escolhas, com a nossa obediência, mas com o nosso estilo de vida, o jeito como nós tratamos e honramos o nosso corpo. Porque lembre-se, como nós vimos no vídeo hoje, o nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus, ok? Nós estamos apenas tomando emprestado. Deus está nos emprestando. Ok? Então nós damos glória a Deus e uma das maneiras como nós fazemos isso é a forma como nós tratamos o templo do nosso corpo, ok? Ótima pergunta. Obrigado, Keilane. Steve, nós temos o telefone hoje, então fiquem à vontade para enviar qualquer pergunta que vocês tiverem. Muito bem. Eu preciso ser vegana para poder ir para o céu? Essa é a pergunta de Chalice. Eu preciso ser vegano para ir para o céu? Você sabe, Chalice, eu acredito que quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, nós não vamos perguntar para Ele o mínimo que nós temos que fazer. Mas nós vamos perguntar para Deus, o máximo que eu posso fazer por Ti, Senhor? Essa é uma pergunta melhor para perguntar. Senhor, o que eu devo fazer? Eu quero ser seu vaso, eu quero ser usado para a sua glória, tanto quanto for possível. Então, eu não estou tentando pegar no pé da Chalice, todos nós precisamos começar a nos perguntar, Senhor, o que eu posso fazer? Qual é o ideal? Qual é o ideal a se fazer? Eu não sei sobre vocês, mas eu desejo ser o ideal. Eu desejo usar o pequeno, curto espaço de tempo que eu tenho aqui na Terra, que é de uns 60, 80, 100 anos de idade, que é um fogo de palha. É um fogo de palha na eternidade. Eu quero usar esses breves 80 a 100 anos, que poderiam ser mais curtos se Jesus voltar logo, o que eu desejo. Cara, eu quero usar isso para a glória de Deus. Eu quero usar isso para a glória de Deus. Então, Senhor, o que eu posso fazer que seja o melhor? Essa é a pergunta. Agora, para responder a sua pergunta, ou o que você provavelmente está perguntando, Chalice, eu não acredito que seja necessariamente um pecado comer carne. Se alguém ainda não estiver convicto a se tornar um vegetariano ou um vegano, a Bíblia sim permite alguns tipos de carne serem usadas como alimento. Agora, tendo dito isto, e novamente, eu acredito que conforme nós nos aproximamos de Deus enquanto buscamos o céu, nós vamos começar a perguntar a Deus não o que é o mínimo, mas qual é o melhor que eu posso fazer por Deus? Qual é o melhor que eu posso dar ao Senhor? Eu quero ser um sacrifício vivo a Ti, Senhor, sem mácula. Ok? Então, se alguém está começando e está ouvindo essas coisas pela primeira vez hoje, primeiro passo, se livra daquela carne de porco, joga fora. Não há lugar para isso na vida do cristão, um cristão que sabe das coisas. Alguns cristãos não sabem das coisas, então eles estão comendo carne de porco, pepperoni, dizendo, nossa, isso é muito bom. Eles não entendem que Deus proibiu isso. Eles não percebem que isso é veneno para o corpo. Então esse é o primeiro passo. Então apenas se livre de todas essas coisas, da cafeína, do tabaco, do álcool, da carne de porco, da carne de qualquer outro animal impuro, incluindo camarão, que é um outro popular, lagosta, que também é popular, peixes de couro. Esses são provavelmente os principais que eu consigo citar agora de memória, que são populares. Certifique-se de, no mínimo, estar cumprindo as leis de saúde de Deus. E também, claro, não comer demais. Mas não existe nada que diga que você não pode ir direto para o ideal. Ok? Algum de vocês pode estar assistindo e dizendo, eu não quero entrar numa transição, eu quero entrar de cabeça. Se o vegetarianismo é o melhor, o que na verdade é, uma dieta vegana, estritamente vegetariana é o melhor, não apenas na evidência que está na Bíblia, mas a evidência clara da ciência moderna. Há alguns filmes hoje que provam isso, como Troca a Faca pelo Garfo, e vários filmes que são populares agora. Uma dieta baseada em plantas é o ideal.
Você obtém todas as proteínas que você precisa, toda a energia, tudo que você precisa daquela dieta baseada em plantas. Esse é o ideal, e eu espero que muitos de vocês simplesmente considerem ir direto ao ponto. Vamos direto de cabeça nisso. Mas isso não é um requisito, por assim dizer. Ok? Eu não pressionaria você a fazer isso. Eu encorajaria, mas não pressionaria. Eu encorajaria porque é o melhor. Ok? Então sim, você pode usar carnes limpas, mas não é o ideal. Ok? Obrigado por sua pergunta. Eu espero que tenha sido claro, foi uma resposta um pouco longa, mas eu espero que tenha feito sentido para você essa noite. Ok, Joshua McNabb, Jesus comeu carne? Eu acredito que sim. Oh, então por que você disse para nós não comermos? Ok, então, vamos analisar isso. Eu acredito que Jesus comeu carne. Nós temos uma história em que ele estava pelo Mar da Galileia e alguns peixes foram trazidos a ele, e eu acho que está bem claro, pelo que eu li, de que ele comeu alguns peixes. Agora, então por que você está dizendo para nós que comer carne não é o melhor? Jesus é nosso exemplo, não é? Sim, Jesus é nosso exemplo. Então aqui está o motivo. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Esse mundo antigo, desde o tempo de Jesus, 2000 anos após, nós temos grandes cidades que jogam poluentes no oceano. Nós cotamos alguns desses peixes, abrimos eles, eles estão cheios de mercúrio e de lixo. Os animais terrestres se tornaram gradualmente cada vez mais e mais impróprios para o consumo. Esse mundo mudou. Então, há 2000 anos atrás, eu talvez não estivesse incentivando você tanto a comer dessa maneira, mas os tempos mudaram. E eu acredito, eu não posso dizer isso com certeza, mas eu acredito que se Jesus estivesse comendo hoje, ele seria uma dieta estritamente vegetariana. Esse é apenas o meu pensamento nisso. Não estou tentando criar nenhum capítulo novo na Bíblia, mas a razão é porque os tempos mudaram. Nós devemos buscar o ideal. E em todas as eras da história, Deus tem uma nova verdade para o seu povo, e enquanto nos aproximamos dos últimos dias, nós não devemos colocar nada no nosso corpo que vá comprometer nosso corpo ou enfraquecer nosso corpo de alguma maneira. Nós queremos que nossos corpos e nossas mentes estejam afiados e fortes, nós não queremos estar doentes, e é por isso que eu recomendaria essa dieta baseada em plantas. E eu acredito que a ciência moderna, está me apoiando totalmente nisso. Ok? Então, muito boa pergunta, eu agradeço a pergunta. Vamos ver, vamos tentar focar agora nas perguntas baseadas em saúde e estilo de vida. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa pessoal sobre a minha saúde, meu estilo de vida, fiquem à vontade, eu vou ficar feliz em compartilhar com vocês. Pode ou não ser interessante para vocês. Yoka Kaur, ela pergunta, minha mãe prepara as refeições para mim, como eu faço para convencê-la a cozinhar essas coisas? Sabe, essa é uma ótima pergunta. Em algumas culturas, é muito popular ter essas carnes bem temperadas e saborosas, e é parte da cultura das pessoas. E quando você vai para uma cultura dessas e diz, eu não como carne, eles vão olhar para você como se você fosse louco. Como você não come carne? Isso é o que nós fazemos aqui. Então, eu basicamente daria as minhas razões, sem me deixar emocional, ser rude. Eu basicamente diria as minhas razões. Então, diga para ela suas razões, faça um pouquinho de pesquisa online sobre Troca a Faca pelo Garfo. É um DVD que eu recomendo muito, é um ótimo DVD. Ele é interessante, é agradável de assistir, mas ele também é cheio de boas informações, ok? Então, diga para ela suas razões. Sabe, sem se deixar emocionar, de forma respeitosa, de forma amorosa. Dê a ela suas razões. Ofereça ajuda para cozinhar, talvez. Talvez seja interessante também conseguir um livro de receitas que tenha receitas saudáveis lá. A menos que você esteja convicto a adotar de uma vez uma dieta baseada em plantas, o que é uma convicção muito boa, se essa é uma daquelas coisas que você precisa fazer uma transição, apenas certifique-se de evitar completamente as carnes impuras. Isso é algo que vale a pena se posicionar firmemente a respeito. Você também pode se posicionar a respeito de todos os tipos de carne, mas isso depende da sua convicção e daquilo que você está preparado para fazer, ok? Esses seriam alguns conselhos que eu daria para você. Não vale a pena criar uma guerra sobre comida, não é isso que nós queremos. Nós queremos tomar nossa posição, mas sem tentar ser agressivo sobre nossa posição. Ok? Obrigado por sua pergunta. William Wellowell.
Nós deveríamos tomar medicamentos prescritos? Oh, uau, pessoal, vocês estão me perguntando só as perguntas difíceis e boas. Aqui está meu pensamento sobre drogas. Nós estamos falando sobre drogas prescritas, os remédios, não sobre drogas recreacionais que deveriam ser evitadas 100%, obviamente. Estamos falando sobre medicamentos prescritos. E escute a minha resposta completa, não pule para as conclusões ainda. Eu preciso dar uma resposta completa aqui. Eu acredito que, se for possível, nós devemos evitar os medicamentos prescritos. Eu acredito bastante que as coisas que Deus colocou na natureza, os remédios naturais, são o ideal e eles não têm os efeitos colaterais que as drogas têm. E não apenas isso, mas algumas vezes você toma essas drogas e elas são como um atalho. Ao invés de deixar o sistema imunológico natural do corpo lutar contra a doença, você basicamente coloca alguma coisa no seu corpo que não conserta a causa do problema. É como um band-aid, apenas te dá um alívio temporário. E aquela doença ou enfermidade pode voltar facilmente. Mas quando nós usamos remédios naturais, e quando eu digo remédios naturais, o que eu quero dizer é que, no mínimo, nós estamos dormindo, estamos comendo de forma saudável, estamos respirando ar puro, tomando luz solar, saindo, tomando água. Todo mundo devia estar fazendo essas coisas, todo dia, independentemente de você estar doente ou saudável. Esse é o mínimo sobre remédios naturais. Eu gosto de pensar no acróstico New Start, em que o N é nutrição, E é exercício, W é água, S é luz solar, T é temperança, que significa autocontrole, o A é ar puro, o R é descanso e o T é confiança em Deus. Todo mundo precisa praticar todos esses 7 todos os dias. Mas além dessas 7 leis de saúde, são 7 ou 8? Acho que é 8. Além dessas 8 leis de saúde, se alguém está doente, existem várias ervas medicinais boas, tem algumas coisas como hidroterapia, eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes de como isso pode ser usado. Tem algumas coisas como tratamento quente e frio, ervas e diferentes remédios que podem te ajudar a sair dessa doença. O alho é como um antibiótico natural. E com tudo isso sendo dito, isso é o ideal. Eu não me oponho se alguém está muito doente ou no leito de morte ou numa situação muito séria. Certamente, tome os remédios se você precisar. Eu estou falando sobre os remédios prescritos. Escute, não vamos ser tolos. Se um remédio vai salvar nossa vida, vamos tomar o remédio. Nós não estamos tentando ser extremistas aqui ou fanáticos. Os cristãos devem ser razoáveis e equilibrados. Se existe um remédio que vai salvar sua vida, tome esse remédio e tente sair desse remédio o mais rápido possível e voltar para os remédios naturais. Mas eu acredito que provavelmente 99% das doenças, talvez até mais, podem ser curadas com remédios naturais. Ok? E nós devemos fortalecer nosso sistema imunológico. Assim, nós não vamos nos colocar em posição de ter que ficar doentes e tomar uma decisão entre natural e medicamentos prescritos. Espero que tenha feito sentido. É uma outra pergunta muito boa. Obrigado por ela. William Wellwell. E sobre os chás? Você sabe, existem diferentes tipos de chás. Tem aqueles chás da moda antiga que tem, eu acho que, cafeína ou podem ter alguns ingredientes prejudiciais. Tem um certo ácido que está nesses chás da moda antiga que é bastante prejudicial. Eu ouvi dizer que o pessoal no Titanic, muitos deles foram encontrados boiando na superfície do oceano por causa do seu estômago, que ficou cheio de ar. Eles estavam inchados por causa daquele chá que eles tomaram. Eu não estou tentando ser mórbido nem nada disso, mas esse tipo de chá tem esse ácido, faz mal. Então existem chás herbais. Existem vários chás herbais muito bons, como camomila, capim-limão. Todos esses tipos de chás herbais muito bons que são ótimos substitutos, não tem cafeína, totalmente naturais. Não tem nada de errado com isso. Na verdade, faz bem para você, pode te ajudar a dormir, a relaxar e coisas do tipo. Então, essa seria uma boa escolha, os chás herbais. Obrigado pela pergunta. Andy Fernandes. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então nós... Ok, desculpe, eu não tive a intenção de rir. Esse verso é muitas vezes mal compreendido, ok? O que nós vemos aqui, nós temos que olhar para o contexto. E uma das coisas que nós devemos sempre evitar é jogar fora todos os versos bíblicos claros, porque nós encontramos um que talvez suporte o outro lado. Algumas pessoas fazem isso, eles dizem, eu vou ignorar esses 100 versos aqui que dizem para não comer carne de porco,
e eu vou ficar só com esse único verso que é meio incerto. Isso não é sábio. Seria parecido com um julgamento em que alguém pega uma evidência bem obscura e dispensa todas as testemunhas oculares, as gravações de vídeo que são claras, e começa a olhar para essa pequena luva ou algo do tipo que talvez poderia dizer alguma outra coisa. Nós devemos ir pelo peso das evidências. Esse é o caminho seguro. E eu quero olhar com um pouco mais de atenção o contexto deste verso, mas acredito que é basicamente Jesus dizendo para os discípulos: olha, não se preocupem se vocês lavaram as mãos muito bem, de acordo com as cerimônias judaicas antigas, de lavar as mãos muito bem. Não se preocupem tanto com isso. É o que você faz em sua vida que faz você se tornar ímpio ou justo. Então, não foque tanto se você lavou as mãos por 10 minutos, de acordo com essa cerimônia judaica antiga, se você vai lá e rouba do seu irmão, ou se você faz fofoca do seu amigo, ok? Meu entendimento, se eu me lembro corretamente desse verso, é que as nossas ações e o nosso estilo de vida é que realmente decidem a nossa santidade diante de Deus. E se nós estamos seguindo os seus caminhos. Ok? Esse é meu entendimento. Obrigado por essa pergunta. Uma boa pergunta, Annie. Ok, Anthony Madeline. É bom comer sem açúcar? Eu acho que o açúcar nós devemos manter ele no mínimo. Eu acredito que isso é algo que nós deveríamos ter em extrema moderação. Pessoalmente, eu não sou o tipo de pessoa que nunca vai ter um pouquinho de açúcar, eu não sou assim. Você sabe, alguma coisa que tem açúcar no meio, de vez em quando eu vou comer. O açúcar é algo natural. E quando eu digo natural, não é exatamente natural separar o açúcar e branquear ele até ele se tornar aqueles grãozinhos brancos que a gente costuma ver no açúcar granulado. Mas ele ainda é natural, de certo modo. Ele é apenas processado. Agora, obviamente, comer muito açúcar é muito perigoso para o corpo. Não é saudável de jeito nenhum. Então, a minha resposta seria: mantenha o açúcar no mínimo extremo. Se você quiser evitar ele completamente, você provavelmente será mais saudável, vá em frente. Existem vários adoçantes naturais, como o mel, melado, o néctar de agave. Existem vários substitutos saudáveis. Ok? Então, nós definitivamente não precisamos de açúcar. Eu pessoalmente não estou convicto de que comer um pouquinho de açúcar de vez em quando seja pecado. Eu acho que isso é um tipo de coisa que nós devemos ter muito boa moderação e manter no mínimo bem pequeno, ok? Obrigado por essa pergunta. Ok. Joanna, nós falamos um pouquinho sobre chá e, como eu disse, os chás naturais, os chás herbais são uma boa escolha, Joanna. Cogumelos. Sabe, cogumelos é um assunto discutível. Eu já falei com pessoas que dizem que... pessoalmente, eu estou ok com cogumelos, eu nunca vi evidências suficientes para poder dizer que... A razão por que muitas pessoas pensam que eles são prejudiciais é porque eles são fungos. E eles não acham que é uma boa ideia colocar fungos no nosso corpo. Mas, por outro lado, é algo muito natural, é como um vegetal, ele cresce da terra, como uma pequena planta. Então... eu estou ok com cogumelos. Talvez alguém possa me mostrar alguma coisa logo que faça me mudar de ideia. Se houver boas evidências científicas, eu estou aberto para aprender mais. Mas até o momento eu estou ok com cogumelos. Certo. Susan Poole, e sobre os remédios para dor e dor de dente? Novamente, Susan, eu diria que, se for possível ter tipo um remédio natural, se for possível. Agora, se você está no seu leito de morte ou se você não consegue pegar no sono à noite, quero dizer, honestamente, se você tem uma dor de dente muito ruim, a melhor coisa a fazer é ir para o dentista, certo? Para descobrir o que está acontecendo. Uma vez eu tive essa dor de dente insuportável. E era uma dor que eu nunca senti antes. Eu não consigo nem expressar em palavras. E eu fui ao dentista e eu tive que fazer um tratamento de canal. Então, eu não sei se esse é o seu caso, mas eu diria que vai ao dentista. E, novamente, se for possível, evite as drogas. Mas eu acho que eu cheguei num ponto em que a dor estava tão ruim que eu comecei a tomar, acho que Tilenol ou algum tipo de aspirina, que ajudou. Então, até eu faria isso se a dor estivesse muito ruim. Novamente, nós não estamos tentando ser fanáticos, não estamos tentando ser extremistas, nós estamos tentando tomar conta dos nossos corpos e ser razoáveis.
E nós queremos ser naturais o máximo possível. Mas se nós nem sequer podemos sobreviver, tomar um remédio para dor, eu não acho que seja pecado. Não acho que seja o ideal, mas talvez seja o ideal se você sequer pode funcionar sem isso. Nós estamos tentando ser razoáveis aqui. Então, mas essa é uma boa pergunta. Obrigado pela pergunta, Susan. Ok, Mark William, como eu digo para minha família que o porco é imundo? Porque quando eu ensino para eles o que é impuro, eles ficam bravos comigo e ficam me obrigando. Te obrigando? Eu duvido que sua família esteja te obrigando, colocar comida na sua boca. Eu ficaria surpreso se eles estão te forçando. Mas isso poderia ser o caso. Eu não quero julgar a situação demais. Mas sabe o que você pode fazer, Mark? Você diz para eles, e eu não consigo enfatizar isso o suficiente, pessoal. Nós temos que ser respeitosos, e amorosos. Conte para sua família sua posição, seu raciocínio, se posicione de forma respeitosa. E eu não acho que eles vão te forçar a comer isso. Depois dessa conversa, acho que eles vão deixar você escolher os outros pratos, ao invés das coisas imundas. Mas eu tomaria um posicionamento no que diz respeito às carnes impuras. Eu tomaria um posicionamento porque essa é uma violação da Bíblia, se você comer daquelas coisas. Eu não sei a sua idade, mas eu acho que se você falar com seus pais sobre isso de forma respeitosa e realmente mostrar o seu posicionamento, eu acho que eles colaborariam com você. Eu espero. Ok, obrigado por essa pergunta. Vamos ver. Ok, Shaquan está falando sobre... Eu realmente tentei muito parar, mas ele está falando sobre comer demais. Realmente, pessoal, é um desafio, é algo muito difícil. Eu não quero desprezar Shaquan ou qualquer um. Eu mesmo também luto com isso. Se eu não sou cuidadoso, eu posso cair nisso. Porque todos nós gostamos de comer. E se a comida certa está na mesa, nós queremos continuar comendo. Vamos ser honestos aqui. Mas o ponto aqui, pessoal, realmente é perceber que nós sempre temos o livre-arbítrio. Agora, nosso livre-arbítrio pode estar enfraquecido, nossa força moral pode estar enfraquecida pelo fato de cair na mesma tentação várias e várias vezes, mas peça ajuda a Deus. Acredite nas suas promessas de que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Acredite em sua palavra e obedeça a Ele, tome uma decisão. Ok? Tome a decisão de que você não vai comer demais. E quando chegar no momento, seja forte, peça a Deus ajuda, ora sobre isso. Ele promete te dar toda a ajuda de que você precisa. E talvez não seja fácil, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você resistir à tentação uma vez, você ganhou uma preciosa vitória. Uma preciosa vitória. Agora, na próxima vez de que você for tentado a comer demais, você vai estar um pouquinho mais forte. Mas não se acomode pensando assim, já venci. Você tem que continuar orando, tem que continuar focado, porque quando você vence uma tentação, aquela tentação vai continuar voltando por algum tempo. E com o tempo, você vai se tornando mais e mais forte, até chegar num ponto, se você for fiel, de que isso não vai ser grande coisa para você. Mas pode levar algum tempo, então seja forte e tome algumas medidas práticas também. Por exemplo, se você tem dificuldade para controlar o consumo de sorvete, doce, essas coisas, não tenha isso em casa. Porque se você comprar isso, ou alguém na sua família comprar e colocar na geladeira, vai ser muito mais difícil para você resistir. Ok? E quando você for comer, eu tenho outra sugestão. Quando você for comer, coloque só a quantidade suficiente no seu prato. Planeje antes e não coloque pouco demais, porque senão você vai ficar com fome e vai continuar enchendo o prato. Coloque a quantidade boa, o que você achar que seja suficiente. Você já está vivo por algum tempo, então você tem uma ideia de quanta comida o seu corpo precisa. Ok? Coloque aquela quantidade certa no seu prato e daí disso, é isso aí. Ok? Agora, não seja extremista. Se por acaso sua mãe fez um pavê para sobremesa e tal, não sinta como se você devesse resistir. Quero dizer que está bem comer algumas coisas gostosas. Não sinta como se você devesse ser extremista e evitar tudo que seja gostoso. Ok? Então, mas seja razoável, seja equilibrado. Certo? Essas são algumas sugestões, irmão. E esteja em oração por isso. Eu sei que o Senhor vai te dar a vitória. E eu anseio ver você ganhar essa vitória. Certo, ótima pergunta. Acho que era de Shaquan. Ok, e aí, Brad? Aprendi um monte no seu canal. Valeu, tio. Ok, Deus seja louvado, Brad. Muito bom ter você conosco. A Deus seja a glória. Ok, esperança na profecia. Beber álcool ocasionalmente é ruim? Eu diria que sim. É ruim, sim. Há algumas coisas neste mundo.
que não são o melhor, mas nós podemos usar em moderação. Alguém perguntou sobre o açúcar mais cedo, eu coloco ele nessa categoria, ok? Se nós comemos uns docinhos ocasionalmente, mas em moderação. O álcool não está nessa categoria. O álcool é um veneno para o corpo, é uma droga, e nós não devemos usar nunca, ok? Uma palavra-chave para a gente se lembrar é uma palavra que a gente já não usa muito hoje em dia. Ela se chama temperança. E o que temperança significa é ter domínio próprio em coisas que são boas, mas evitar completamente as coisas que fazem mal. E é que nem o pecado. A gente não diz, bom, esse pecado é divertido, então tá ok se de vez em quando eu praticar ele. Não, isso não tem lugar na vida do cristão. Então o álcool deveria ser completamente evitado. Obrigado por essa pergunta. Sabe, substitua ele com outra coisa. Substitua com uma coisa boa. Se acostume a beber água. Você pode fazer a água ficar mais interessante, espremendo um pouco de limão nela, ok? Ou então, pode tomar um pouco de suco de vez em quando, suco de uva fresco, por exemplo. Você pode substituir isso com algo bom. Mas nós devemos evitar isso a todo custo. Obrigado por sua pergunta. Ok, alguém perguntou aqui para outro usuário que tipo de carnes você come e a codorna é um animal limpo para se comer? Essa pergunta foi de eu e minha casa. Pessoalmente, eu não como carne, ok? Eu não diria para vocês não comerem se eu comesse, ok? Eu não como carne. Quando eu era mais novo, eu comia, eu tinha toda uma lista com os meus favoritos, mas eu cheguei num ponto em que eu disse, isso não é o melhor. Essa não é a melhor forma de eu honrar a Deus com o meu corpo. Então, isso não está mais na minha vida. Desculpe. Codorna... Bom, eu acredito que codorna é um animal limpo. Para alguém que ainda está fazendo essa transição e comendo um pouco de carne, eu acredito sim que codorna é um animal limpo. E, na verdade, eu tenho quase certeza... Não, eu tenho certeza. É limpo sim, porque eu lembro que Deus deu codornas para os israelitas no deserto, e Ele nunca daria para o seu povo alguma coisa que fosse uma abominação, que fosse imunda. Então, a codorna é limpa. Juan Howard, comer órgãos de animais limpos está bem? E ele colocou 2 emojis, um de um coração e um de uma cabeça de galinha. Rapaz, órgãos. Eu estou inclinado a dizer que não, porque a Bíblia fala de algumas outras coisas que a gente deve evitar, e uma delas é a gordura de animais e sangue de animais. E muitos desses órgãos têm sangue ou resquícios de sangue. Alguém pode dizer, mas dá para limpar e tal. Mas eu não sei. Eu ficaria longe dos órgãos. Esse seria o meu pensamento nisso. Deveria ser evitado. Consumir os órgãos. Eu não estou 100% pronto para dizer que é um pecado, mas eu definitivamente diria para evitar os órgãos dos animais. Mas eu não posso dizer 100% com certeza. Certo, Memorial Washington. Que coisas você come que você considera saudáveis? Memória, são tantas. Há tanto alimento bom que Deus nos deu sem ser carne. E existem mais ou menos 4 categorias que você pode pensar. São as frutas, os vegetais, as castanhas e os grãos. Agora pense quantas frutas existem no mundo. A lista é interminável. Pessoalmente, eu gosto de bananas e uvas, e maçãs e laranjas. E essas são algumas. E toranja, são muito boas, eu gosto muito de toranjas. Cerejas e berries. As frutas são ótimas. E daí nós entramos nos vegetais. Existem alguns vegetais muito bons. Eu como muita batata, é um dos meus vegetais favoritos. Bastante alface, alfaces bem verdinhas. Orgânicas é melhor ainda. É sempre bom você escolher orgânicos sempre que possível, porque você tem menos lixo, menos pesticidas no alimento. Cenouras, de vez em quando eu também como cenouras. Também são boas para a saúde, eu sei disso. Tomates, acho que tomate pode ser uma fruta, na verdade. Mas todos os tipos de vegetais, daí vem as castanhas. E eu sou um grande fã de pasta de amendoim natural, eu tenho muita pasta de amendoim. Amêndoas são boas, nozes também de vez em quando eu como. E a lista continua, existem todos os tipos de castanhas que são saudáveis. As castanhas têm proteína, também têm gorduras saudáveis. E daí nós passamos para os grãos. E a lista é enorme. Nós temos pães integrais, cereais muito bons, panquecas, tem o arroz e
tem a quinoa, grãos saudáveis de todos os tipos. E, recentemente, meu grande amigo Steven Warburg começou a me ensinar sobre germinação. E na geladeira lá de cima eu tenho algumas lentilhas germinadas. Elas são muito saudáveis, muito boas para comer, têm um gosto muito bom, são saudáveis. E germinação é ótimo, porque é como comer um alimento vivo. E não é tão difícil de fazer. Eu fiquei surpreso que não é tão difícil. Você pode fazer na sua cozinha. Você nem precisa ter um jardim para poder fazer germinação. Ok? Então essas são algumas das coisas que eu gosto, Memor. A lista é interminável. Isso é apenas a pontinha do iceberg. Feijões são ótimos, são ótima fonte de proteína, lentilhas, feijão roxo, feijão carioquinha, todos os tipos de feijões. Grão de bico. Boa pergunta, Memor. Óleos essenciais. Sim, claro, são ótimos. Esse seria um bom exemplo, Nora, de uma boa aromaterapia, de um remédio natural, os óleos essenciais. Isso é coisa boa. Pessoal, tem tantas coisas boas que Deus colocou neste mundo, que tem um gosto bom, tem um cheiro bom, fazem te sentir bem, que fazem bem para o corpo. Ok? Então, o caminho certo é o natural. O caminho certo é o natural. Ok, Aaron May. Oi, Aaron. Que bom te ver. A Aaron é uma amiga minha no Facebook. Estou muito agradecida que Deus esteja te usando. Você é uma inspiração para mim, porque eu decidi e comecei a escolher o estilo de vida e dieta ideais. Eu era vegetariana, mas não saudável da forma ideal. Glória a Deus. Deus seja louvado, Aaron. Obrigado. A Aaron disse uma coisa e eu estou feliz que ela tenha dito, porque isso levanta uma questão muito boa. É possível ser vegetariano e comer só porcaria. Ok? Você entendeu isso? Você pode comer batata frita e refrigerante o dia inteiro e dizer, eu sou vegano. Mas adivinha só, você não é saudável. A pessoa ali comendo carnes limpas e bom arroz e vegetais está comendo muito mais saudável que você com a sua batata frita e refrigerante, ok? Então, mesmo que nós estivermos evitando carne, mesmo que nós estivermos evitando álcool e essas coisas, nós ainda temos que fazer escolhas boas e balanceadas, ok? E quanto mais próximo o alimento estiver da forma original, melhor será. Por exemplo, as batatas são melhores que as batatas fritas chips. Ok? Tomates são melhores do que ketchup. Eu não estou dizendo que você nunca pode comer chips ou que você nunca pode comer ketchup. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o alimento na sua forma original é melhor. E, na maior parte, nós deveríamos comer a maior parte do nosso alimento na sua forma original. Ok? Eu não estou dizendo que cozinhar seja ruim. Não estou dizendo que o pão seja mal porque ele não é original, ele foi cozido. Ele é saudável, ele é bom. Mas você sabe do que eu estou falando, alimentos altamente processados. Ok? Alimento altamente processado não é o ideal. E nós devemos evitar, ou pelo menos minimizar. Ok? Minimizar drasticamente. Ok, guacamole dogs. Alguma dica sobre como permanecer numa dieta vegetariana e limpa? Sim, em primeiro lugar você faz sua escolha, você toma sua decisão, ora por ajuda. Uma boa parte do processo, pessoal, é o que você compra no mercado. Porque se você vai para o mercado e daí tudo que você tem em casa é comida boa, saudável, vegetariana, adivinha só, provavelmente é isso que você vai comer, porque é isso que você tem em casa. Agora, você ainda poderia ser tentado a correr no mercado e comprar uma porcaria qualquer. Mas isso ajuda. É uma dica que ajuda você a comprar os seus mantimentos em forma de alimentos limpos, bons e saudáveis. Essa é uma dica. Expanda sua rede. Você pode começar a seguir alguns canais no YouTube que são veganos ou à base de plantas, que têm receitas. Dessa forma, você se coloca em torno de pessoas que podem te dar algum suporte. Talvez você tenha amigos que se alimentam assim, que podem te ajudar. Essas são algumas coisas que você pode fazer. Mas acima de tudo, pessoal, com qualquer mudança de estilo de vida, a dica número 1 é ficar perto de Jesus. Porque é Ele que vai nos ajudar a permanecer fiéis, seja na nossa dieta, seja no nosso estilo de vida, ou em qualquer coisa ou qualquer parte da nossa vida. Permanecer conectado a Jesus através do estudo da Bíblia e da oração, pensar sobre Ele, pedir Ele ajuda, aprender a amar Ele mais, este é o segredo para o sucesso na vida cristã. É o relacionamento com Jesus. As outras coisas são dicas práticas que podem ajudar também, ok? E faça a sua pesquisa. Você não quer entrar numa dieta sem saber o que fazer. Você deve saber se você está comendo proteínas, frutas, vegetais,
gorduras saudáveis, deve se certificar de que as refeições sejam balanceadas. Não precisa de muita pesquisa, mas é bom se certificar de que cada prato que você coma, em geral, esteja balanceado e que você esteja conseguindo seus nutrientes, ok? Eu gosto de tomar um suplemento de B12, às vezes, porque o solo foi degradado durante os anos no nosso planeta. É difícil conseguir B12 suficiente. Tem diferentes crenças nesse assunto. Algumas pessoas não creem que seja necessário. Eu costumava pensar assim, mas atualmente, minha posição atual é de que eu tomo suplemento de B12. A vitamina D eu também tomo um pouco. Às vezes eu tomo vitamina C. Às vezes eu tomo um pouco de zinco. Ok? Na verdade, esses são alguns itens comuns na minha dieta. Tomar essas pílulas. Muito bem, vamos ver aqui. Nós temos algumas perguntas muito boas esta noite para esta live de saúde e estilo de vida. Reino de Deus diz, a esperança pela profecia, eu sou um estudante e a escola dá pra gente vários alimentos que incluem, talvez, eu não sei se eu estou entendendo direito sua pergunta. Geralmente, quando você é um estudante, o refeitório vai sempre ter uma opção vegetariana. Eu nunca vi uma escola que não tenha muitas opções vegetarianas. A menos que seja uma escola bem única em outro país, que tenha opções super limitadas, geralmente você vai ter algumas opções lá. Mas a ideia é, faça o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder. E sabe, uma outra opção pode ser planejar essas refeições, se for possível. Assim, você compraria esses alimentos no mercado e já deixaria preparado de antemão. Desta forma, você pode controlar o que tem nessas refeições, ok? Então, essa seria uma outra opção que você tem. Ok. Jesus bebeu vinho? Porque você disse para nunca tomar álcool. Ok, essa é uma boa pergunta. Sabe, na Bíblia, há duas maneiras que a palavra vinho é definida. Uma delas é a que a gente conhece hoje, que é bebida alcoólica. Mas uma outra forma comum de definir vinho na Bíblia é suco de uva. É chamado de vinho novo, o vinho fresco da videira. E eu acredito que esse era o vinho que Jesus bebia. Ok? A Bíblia é bastante negativa a respeito do uso de álcool. Eu não acredito que Jesus iria encher o seu corpo ou sua mente com alguma coisa que iria corromper a sua mente em alguma maneira. Então, eu realmente acredito que o vinho que Jesus bebeu era o vinho novo ou vinho fresco, que é o suco de uva. E eu acredito que o contexto desses versos, como o da festa de casamento em que Jesus transformou água em vinho, eu acredito que eles sugerem fortemente que isso era um suco de uva não fermentado. Ok? Ótima pergunta. Muito bem, nós temos ótimas perguntas. Pessoal, nós vamos receber mais algumas. Nós começamos a... Na verdade, nós já estamos aqui por uns 45 minutos, então nós vamos receber algumas últimas perguntas para finalizar. O que a Bíblia diz sobre... você quase me fez dizer uma palavra que faria com que o YouTube me marcasse. Eu vou dizer, nós devemos evitar essas substâncias que nós colocamos no nosso corpo, que são... Algumas pessoas dizem que são naturais, outras dizem que são ecológicas. Acho que vocês sabem do que eu estou falando aqui. É legalizado em alguns estados, como Colorado e Washington. Pessoal, devemos evitar isso. Devemos evitar. Vocês sabem do que eu estou falando. Isso deve ser evitado. E eu estou falando assim porque o YouTube é sensível com a marcação de vídeos. Mas nós devemos evitar qualquer coisa que tire nossa mente do estado normal. Nós devemos evitar. Ok? Então eu estou muito convicto disso. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Ok, essa talvez seja a última pergunta. É uma pergunta muito boa. O que você pensa sobre fast foods? O que você pensa sobre fast foods? Bom, vocês talvez estejam pensando que eu vá dizer assim, evite completamente. Calma aí, vamos devagar. Entenderam? Me desculpem, eu não tinha intenção de dizer vamos devagar, mas foi engraçado. Fast food não é necessariamente ruim. O fato da comida ter sido preparada de forma rápida não significa que ela seja ruim. Vou dar um exemplo. Nós temos alguns restaurantes como Chipotle, e Chipotle, eu não sei se estou pronunciando certo, mas a refeição lá é rápida. Você vai lá e em 5 minutos a refeição está pronta. E eles têm feijões, têm arroz, têm tortilhas, guacamole, se você pedir.
talvez algum molho. Essa é uma refeição saudável? Essa é uma boa refeição e é rápida. Então, tipicamente, fast food não é bom. É cheio de frituras, é altamente processado, como o McDonald's, o Wendy's e afins. Mas ouça, podem haver algumas escolhas boas. Não é só porque você está fora de casa que isso significa que você deve comprometer e comer comida não saudável, ok? Eu já fui no Taco Bell antes. E o que eu pedi lá, o que eu comprei lá, eles têm um burrito de feijão. E o que eu costumo dizer é, eu quero no estilo fresco. Quando você diz que quer no estilo fresco, o que eles fazem é tirar o queijo. Eles tiram também, eu acho, um pouco daqueles molhos picantes ou cremosos e substituem com pico de galho. Então, o que você está levando é a tortilha com feijão e você precisa certificar de que o feijão, em restaurantes mexicanos, não tenha carne de porco. Porque em muitos desses lugares eles colocam carne de porco no feijão, ou gordura de porco. O Taco Bell não coloca, eles não fazem isso, pelo menos até onde eu sei. Então, com um burrito de feijão no estilo fresco, o que você está levando é a tortilha, feijão, acho que pode ter arroz também, não me lembro, e tem pico de gallo, que é tomate fresco com cebolas e acho que coentro. O que não é tão ruim. Com uns 3 desses você já fica satisfeito. Ok? Isso é fast food. Então há algumas opções. McDonald's, eu não sei quantas opções eles têm, eu sei que eles têm uma salada, tem uma aveia, mas talvez não te alimente o bastante. E essas são algumas opções. Geralmente, comida latina é uma boa opção, porque você consegue se satisfazer comendo coisas como feijão, arroz, tortilha, molho. Eu gosto de chips de tortilha também. E essas são coisas que são saudáveis, satisfazem e são baratas e você consegue encontrar na rua. Certo? Essa provavelmente seria a minha escolha, se eu estivesse fora de casa. Ou você pode ir para um restaurante chinês, um restaurante asiático, conseguir talvez alguns vegetais no vapor, algum arroz, talvez o tofu. Essa poderia ser uma outra opção. E, sabe, existem boas opções aí fora. E eu não estou nem pensando em todas as opções. Tem comida indiana, que pode ter coisas saudáveis também. Tem várias opções, comida mediterrânea. Você vai a um buffet e você consegue hummus, consegue todo tipo de salada e tortilhas, falafel, que é tipo um bolinho. Existem algumas boas opções, pessoal. Vocês precisam apenas ser criativos na forma de pensar e ser dedicados em permanecer com uma dieta que honre a Deus. Muito bem, pessoal, essa é uma boa pergunta de Nicholas Payne. Ele está perguntando sobre a gelatina. É pecado comer gelatina? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós não deveríamos comer gelatina. Por quê? Porque a gelatina tem porco nela. Na verdade, a gelatina, o que eles fazem é, eles tiram, tipo, as peles e os cascos dos porcos e talvez até de cavalos. Eu não tenho certeza dos animais, mas os animais que não são limpos. E eles superaquecem isso. Eles derretem isso até formar uma gosma. E eles fazem gelatina com isso. Então, gelatina que está nos marshmallows, nos ursinhos de goma, certifique-se de ler os ingredientes. Não está em tudo, mas está em algumas coisas. O que eu consigo lembrar agora é geralmente doces em forma de goma, marshmallows. Essas coisas que têm gelatina, eu acredito que nós devemos evitar completamente elas. Ok? Algumas lojas de produtos saudáveis têm produtos de goma feitos de tapioca, que é tipo um substituto para a gelatina e são bem gostosos. E isso poderia ser um substituto. Muito bem, pessoal, isso foi bem divertido. Muito obrigado pelas suas perguntas bíblicas e suas perguntas sobre saúde. E eu sei que eu não consegui responder todas, me desculpem se eu deixei alguma coisa de fora. Deus abençoe vocês, pessoal. E eu espero que vocês tenham tido uma noite maravilhosa. E vamos encerrar com uma palavra de oração? Ok? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela mensagem desta noite. E eu sei que essa mensagem pode ser nova para alguns dos nossos espectadores, Senhor, mas eu oro para que o Senhor impressione os corações e as mentes com a verdade. E que a tua verdade permaneça suprema, Pai. Que o nosso principal objetivo seja glorificar o Senhor com nossa vida, incluindo nossa dieta, nosso estilo de vida, nossas escolhas, até nossos pensamentos. E, Pai, nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Ajude-nos a estar preparados para o breve retorno de Jesus. No nome dele oramos. Amém. Amém. Certo, amigos? Nós tivemos uma ótima noite e eu espero ver vocês em breve. Deus abençoe.